Eu subo a esta tribuna para falar sobre uma importante comissão criada por esta casa, pelo nosso presidente Renan Calheiros, a respeito para analisar e regulamentar a política do extrateto. E quero saudar os membros da comissão. Otto Alencar, senador Otto Alencar da Bahia é o presidente desta comissão, senador Antônio Anastasia é o vice-presidente e os membros José Pimentel, que é um doutor na matéria, pois foi relator da emenda constitucional 41 que tratou do assunto, Roberto Requião, do Paraná, senador Regufe, do DF, Magno Malta, senador Magno Malta, do Espírito Santo, senador Lazier Martins, do Rio Grande do Sul, e eu, senadora Cátia Abreu, fui convidada pelo presidente para relatar esta importante matéria. Na verdade, eu gostaria de fazer um pequeno roteiro do que significa o extrateto. A Constituição Federal, a Constituição do país, ela fala no seu artigo 37 e no seu inciso 11º, ele diz que ninguém no país pode ganhar mais do que o teto. Qual é o teto do país? Qual é o teto salarial do país? Hoje, o teto máximo que um servidor público, quer seja ele deputado, senador, os nossos assessores, o presidente da República, os ministros de Estado, os juízes, desembargadores, ministros dos tribunais superiores, ninguém que esteja em cargo público hoje pode ganhar mais do que R$ 33.700. Quem estipula esse teto? Este teto é enviado pelo Supremo Tribunal Federal e aprovado aqui no Congresso Nacional. A partir deste teto, que é de ministros do Supremo Tribunal Federal, os demais cargos são percentuais baseados neste tope de teto. Por exemplo, um deputado estadual, um deputado federal e um senador, ele pode ganhar 90% do teto. Os deputados estaduais podem ganhar até 70% do salário do deputado federal e do deputado estadual. E assim sucessivamente. É assim que regulamenta os salários públicos do país com os seus cargos. A Constituição é claríssima ao explicar o que é salário e o que é subsídio e o que é verba indenizatória. Então, eu chamo a todos aqueles que nos ouvem, nos assistem, para ler, se puderem no seu celular, o artigo 37, inciso 11º da Constituição Federal, que vai explicar o que eu acabei de dizer. Agora, como anda isso, como anda essa história, esse assunto nos poderes e nos cargos públicos? Estão sendo cumpridos essa norma ou não? E nós temos várias denúncias, várias reclamações, várias acusações de que vários órgãos de todos os três poderes estão extrapolando o teto. Mas de que forma? Se o teto está na Constituição, como é que alguém pode ter a coragem de desobedecer a Constituição? É simples. Algumas pessoas, de forma equivocada, coloca benefícios que são contrabandos, na verdade, para o salário. Auxílio disso, auxílio daquilo, gratificação disso, gratificação daquilo, e vão engordando os seus salários com aquilo que a imprensa está chamando, de forma popular, de penduricalhos. Então, nós temos a Constituição, nós temos uma emenda constitucional 41 e agora que exige uma regulamentação detalhada de tudo isso. Então, na verdade, o que nós iremos fazer neste momento é tratar de três coisas mais importantes. E a atenção do senador Luiz Nunes Ferreira, para mim, é da maior importância. Primeiro fato, que isso está, inclusive, no decreto de criação dessa comissão. Nós vamos separar definitivamente o que é subsídio, que é salário, na verdade, subsídio é salário, remuneração, e o que é verba indenizatória, para que não haja mais essa confusão e que não haja mais este contrabando desses benefícios que são incorporados ao salário.
este é o primeiro ponto e o mais importante e o definitivo para a nossa decisão. E o auxílio moradia? Eu vou repetir o que disse a presidente do Supremo, Carmen Lúcia, é teto. E auxílio alimentação? Eu vou copiar a frase do Procurador-Geral da República, é teto. Então, tudo é teto. Tem algumas coisas que não são teto. Por exemplo, um servidor público de qualquer natureza vai viajar para outro estado, vai fazer um trabalho, precisa de passagem, precisa de diária, precisa de ter todo o suporte de carro, movimentação para fazer aquele trabalho. Isso é salário? Não é salário. Então, todos os outros ganhos, todos os outros benefícios serão, enfim, definitivos e taxados como subsídio e remuneração. Então, é exatamente isso. Porque existe algumas decisões monocráticas ainda no Supremo, e eu tenho certeza que isso será revertido, que autorizou no passado o auxílio moradia, por exemplo. Agora, se eu sou um servidor que prestei um concurso público, qual que é a obrigatoriedade máxima do concursado? É residir na sua origem do seu concurso. A não ser que no seu concurso diga, você vai morar de tempos em tempos em cada lugar do mundo ou do país. Mas, normalmente, no concurso público, todos já sabem onde vão residir e aonde vão morar. Então, o auxílio moradia não pode ser ad eterno, porque todo servidor concursado, todos os funcionários da iniciativa privada, cada um paga o seu aluguel, cada um tem sua casa, cada um compra a sua comida no supermercado. Então, nós queremos que tudo isso seja regulamentado, não é para castigar, gente. Nós estamos fazendo a regulamentação para cumprir a Constituição Federal. Não foi eu que inventei, eu não estava aqui na Constituinte. Eu sou obediente à Bíblia desta casa, que é a Constituição. Outro ponto da maior importância, que está prejudicando os estados, é o efeito cascata. Então, se a Constituição disse que um deputado estadual, um servidor do Judiciário, do Ministério Público ou do governo do estado pode ganhar X% em proporção ao teto, tudo bem, ele pode ter esse aumento, mas antes que isso aconteça, tem que aprovar na Assembleia Legislativa dos seus estados. E o que está ocorrendo hoje é que quando demos aumento ao Supremo Tribunal Federal, quando nós aumentamos o teto, automaticamente, em cascata, os aumentos estão sendo dados nos estados equivocadamente, inconstitucionalmente. Repito, pode dar o aumento que quiser para os servidores estaduais, desde que façam como nós fazemos aqui. Nunca teve aumento de salário de deputado ou de senador, de presidente da República, de ministro de Estado, de juiz federal, de Supremo Tribunal Federal, sem essa casa aprovar. E nos estados é diferente por quê? Por que lá pode aumentar os salários, a revelia de uma LDO, a revelia de uma LOA, que foi aprovado, que é a lei orçamentária, colocando o Estado de cabeça para baixo. Olha como estão as contas dos estados do Brasil, gente. Nós estamos com estados literalmente falidos por desrespeito à lei orçamentária, por desrespeito ao cumprimento orçamentário. Um governador está lá no estado, muito tranquilo, de repente dá um aumento aqui aprovado no Congresso, no dia seguinte, todos do estado automaticamente já estão dando os aumentos sem aprovar em lei, porque aí o governador tem condições de articular com os deputados estaduais, tem condição de discutir. Nós não temos condições de dar o aumento, ou temos condição de dar parcial aumento, ou temos condições de dar o aumento total. Isso não pode, o desejo do aumento de salário não pode ser maior do que a Constituição e não pode ser maior do que a necessidade orçamentária dos estados da Federação Brasileira. Permite uma parte, senadora Cátia? Sim, vou só falar sobre o terceiro e último ponto que nós estamos avaliando nessa regulamentação. A cascata, nós estamos impedindo ela, nem necessário seria. Ela já está na Constituição, mas existe uma regulamentação antiga no CNJ que
permite automaticamente esta cascata. Mas a ministra Carmen Lúcia e os membros do Supremo estão conscientes desse fato e vão trabalhar para ajudar o Brasil mais uma vez. O Supremo Tribunal Federal se colocou totalmente aberto em ajudar e colocar em prática toda essa regulamentação. Sem o Supremo, praticamente os tribunais superiores, a nossa tarefa seria quase impossível. E hoje o Ministério Público Federal, Rodrigo Janot nos recebeu, deu total apoio, com bastante força, para que se cumpra, não só no federal, mas o Ministério Público dos estados, que cumpram a tarefa da transparência e do limite, do teto dos salários. Segunda-feira ele nos garantiu que todos os MPEs do Brasil, os 27, estarão com o seu portal da transparência, com todos os salários abertos, não só o salário total. Por quê? Porque pode ser injusto com o servidor. Às vezes, naquele mês, ele recebeu férias, às vezes ele recebeu metade do 13º, aí já vão dizer que ele está ganhando acima do teto. Então, é importante abrir para tirar as dúvidas. Ele pode ter recebido diárias. Então, a transparência ajuda para o bem e para o mal, nós controlarmos as contas do país. Então, o terceiro ponto que eu gostaria de dizer é sobre o somatório do teto com relação aos poderes e os entes federados. É um teto para cada um ou é um teto único? Vou repetir Carmen Lúcia e Janot. Teto é teto. Então, se eu recebo um salário da Prefeitura de Palmas, se eu receber um salário do governo do estado de Tocantins e receber um salário daqui do Congresso Nacional, não é 3 tetos que eu tenho direito, não. Eu tenho direito a um teto só. Soma tudo que passou, corta. É assim que diz a Constituição e é assim que nós vamos fazer. Então, não dá para ter um teto em cada ente federado. E também não dá para ter um teto para cada poder, mesmo que seja federal. Eu recebo um tanto do Ministério Público Federal e recebo um tanto do Executivo. Isso vai dar 50 mil reais. Não pode. Por quê? Porque a lei não permite acúmulo de funções no poder público, com algumas exceções para aposentados. Vamos imaginar que eu seja aposentada, contribuir para a Previdência e me elegi senadora da República. Não tem importância, eu posso acumular. Não significa que eu estou acumulando salário, eu estou acumulando função. O teto continua o mesmo. Então, salário de deputado e senador, mais aposentadoria, a emenda constitucional 41 é muito clara ao proibir. Sinto muito. Eu poderei, por exemplo, se eu for magistrada, eu posso. Então, se eu der aula, eu sou uma servidora pública do Ministério do Planejamento e professora da UNB. Pode acumular função na área de magistério, não magistrado, desculpa, magistério, sempre erro. E médicos. Médicos também, toda a área de saúde, médico e enfermeiros, também pode acumular função, mas não pode acumular salário. Teto é teto. Então, são esses 3 pontos que nós vamos trabalhar. Adeus aos penduricalhos, adeus aos super salários, e que eu quero aqui, mais uma vez, já disse dezenas de vezes, isso não é caça às bruxas, não é direcionado ao judiciário, eu não vou ajudar a patrocinar um espetáculo de horrores contra as instituições do país, eu valorizo a democracia e valorizo os poderes. Para mim é sagrado os poderes da República, o legislativo, que somos nós, o executivo, que é o presidente da República e os ministros, e o judiciário são instituições da maior importância. Tanto, senhor presidente, que eu me recusei a ver o valor dos salários. Eu não quis ver, porque isso às vezes traz uma certa exaltação, isso traz uma certa animosidade. Eu preferi não ver os valores, não quero buscar e ver valores, eu quero ajudar modestamente a resolver o problema. O povo brasileiro
Está cansado de tanto escândalo, de tanta denúncia e não vê as coisas se resolverem. Nós, do Senado Federal, nós vamos resolver esse problema definitivamente. E é isso que importa. Quem ganhou até agora ganhou. Quem não ganhou não ganhará mais, porque agora vai ter um teto de 33.700 e pouquinhos reais, que hoje é o teto constituído. Eu vou, se o presidente permitir, passar a palavra a uma parte à senadora Gleisi Hoffmann. Obrigada, senadora Kátia. Senadora Kátia, eu gostaria de uma parte em seguida. Eu primeiro gostaria de parabenizar a Vossa Excelência pelo trabalho e desempenho que vem tendo à frente desses temas, que eu julgo da mais alta importância e relevância para a gestão do Estado. Inclusive, a proposta de emenda constitucional que está sendo discutida num calendário especial e está nesse plenário, de número 62/2015, é uma emenda constitucional de minha autoria. Nós começamos a discutir na Comissão de Constituição e Justiça, é emenda para evitar o efeito cascata. Exatamente isso que Vossa Excelência falou. E, na época, não foi adiante, porque a oposição aqui da Casa não quis, a oposição na época do governo, PSDB, não quis que essa emenda fosse à frente. E alguns setores também do governo alegavam que eu estava apresentando uma emenda para ser contrária ao Tribunal de Contas da União, que eu queria que o Tribunal de Contas da União fosse prejudicado. Agora estão dizendo que nós queremos que o Judiciário seja prejudicado. Não, nós não queremos isso, nós só queremos que as coisas sejam transparentes. Vai dar aumento? Tem que discutir na sua Assembleia Legislativa, tem que colocar a cara para as pessoas. Então, eu fico muito feliz que o PSDB tenha mudado de opinião, né? Setores também do bloco do governo que votaram contra tenham mudado de opinião e que a gente vai poder colocar essa matéria efetivamente para ser aprovada. E mesma coisa a matéria do teto, né? O teto, não é possível nós não termos teto para o funcionalismo público e agora vamos discutir a redução do salário mínimo e não queremos discutir do teto. Um dos primeiros projetos que apresentei nessa casa foi exatamente do teto salarial. E fiquei muito chateada porque o meu companheiro de bancada, senador Pimentel, foi o relator e pediu o arquivamento. E eu entendo porque ele pediu. Eu não podia apresentar o projeto. Tinha vício de iniciativa. Mas é um projeto completo e sei que Vossa Excelência também está pegando várias sugestões. Então, queria deixar a sugestão para Vossa Excelência. E um outro projeto que nós aprovamos aqui, para encerrar esse meu à parte, e que também eu pus na primeira parte do meu mandato, foi o fim do 14º e 15º salários para senadores e deputados. Então, eu me sinto extremamente à vontade de falar sobre teto, sobre efeito cascata, porque o primeiro projeto a ser aprovado e foi da redução, foi da extinção do 14º e 15º salário de nós parlamentares. Muito obrigada. Obrigada, senadora Gleisi. É muito bem lembrado. Quando pediu a parte, eu evitei de falar para que deixasse a senhora falar da sua PEC. O que vai acontecer com a sua PEC que está tramitando no Congresso? Ela é geral, ela evita a cascata em todos os poderes. E o que está no CNJ evita apenas no Judiciário. Então, vai ser da maior importância que a ministra Carmen Lúcia, presidente do CNJ, resolva o Judiciário no CNJ e que a PEC da senadora Gleisi Hoffmann continue tramitando e nós demos celeridade a ela para que a cascata atinja todos os poderes. Esse foi um dos comentários que ontem, na audiência da comissão com o presidente Michel Temer, ele comentou sobre essa cascata para os outros poderes. Em 2015, quero lembrar que aqui no Senado, em 2013, o presidente Renan já suspendeu todo o extrateto. O cidadão recebe na sua folha, mas ao mesmo tempo já é cortado. Então, aqui tinha 450 servidores acima do teto e em 3 anos deu uma economia de 46 milhões. E na Câmara, logo em seguida, copiando o Senado, o protagonismo do Senado, também aplicou o extrateto e tirou 713 servidores da Câmara dos Deputados, tirou do extrateto. Então, eu quero lembrar aos brasileiros, com muito orgulho, que o Congresso Nacional, Câmara e Senado, fez o seu dever de casa. Em 2012, também no Executivo, o governo federal, o presidente Dilma, exigiu o teto. Tanto que ontem também o presidente Michel Temer confessou que desde 2012, quando implementou o extrateto no Executivo, ele próprio teve o salário dele enquadrado no teto.
Então, o Executivo também deu o seu exemplo e enviou para o Congresso o detalhismo do extrateto para ser regulamentado. É de autoria do Executivo, porque se for deputado e senador, tem vício de origem, como de iniciativa, como disse Gleisi Hoffmann. Então, a presidente fez uma regulamentação e está na Câmara hoje essa regulamentação para ser votada. E passo uma parte ao senador Raimundo Lira, do nosso estado da Paraíba. Senadora Cátia Abreu, seguindo o que falou a senadora Gleisi Hoffmann, eu quero sinceramente parabenizar a Vossa Excelência por esse trabalho, que é um trabalho de extrema importância para o Brasil, não de hoje, o Brasil do futuro. Eu já falei várias vezes aqui ao longo desses 2 anos, de que a partir da Constituição de 88, eu fui constituinte, nós transformamos o Brasil numa democracia corporativa. E nós temos o exemplo do que é ser um país corporativo. Nós temos o exemplo mais recente da Grécia. O excesso de corporatismo da Grécia levou a uma tal soma de reivindicações e de greves. Uma corporação entrava em greve porque estava solicitando 20, 30 assuntos numa pauta e 6 meses depois já estava novamente na greve. Já estava pedindo benefícios do Estado para o vizinho, para o amigo, enfim, para o conhecido, e todo mundo recebendo benefícios e privilégios do país, e o país terminou quebrando. E foi o que aconteceu. A Grécia representa, senadora Cátia, apenas 2% da União Europeia. E a União Europeia, com o apoio da Alemanha, que é a nação mais rica da União Europeia, teve que socorrer a Grécia com 500 bilhões de euros, o que representa 2 trilhões de reais. Imagine se o país quebrar, se o Brasil quebrar, quantos trilhões de reais vão ser necessários? Como nós não temos nenhum país na comunidade latino-americana que possa socorrer o país, o Brasil, nós iríamos levar de 25 a 30 anos para recuperar o nosso país, sacrificando toda uma geração de brasileiros. O trabalho de Vossa Excelência, portanto, é de extrema e de fundamental importância. É um trabalho, sobretudo, patriótico. E nós temos que partir. Eu já recebi pessoas que vieram conversar comigo a respeito dessa PEC que Vossa Excelência está desenvolvendo, que está relatando, e eu disse, eu não tenho a menor preocupação, porque eu não acredito que exista nenhum profissional, nenhum gestor, nenhum funcionário público desse país que esteja recebendo 100 mil, 200 mil por mês. Eu não acredito. Se eu não acredito nisso, essa PEC vem apenas regulamentar o que deve ser feito da forma mais correta no nosso país. E é isso que nós temos que fazer. Veja bem, quando eu era universitário, na minha sala de aula, eu tinha 40 alunos. Tinha 10 alunos que falavam que ia ingressar no serviço público e 30 na iniciativa privada. Hoje você vai numa sala de aula de uma universidade, num curso superior, eu fiz economia, se tiver 40 alunos, tem aí uns 38 a 39 pensando em fazer concurso para o serviço público. Por quê? Porque além desse problema que Vossa Excelência está agora resolvendo para o nosso país, existe um outro que tem que ser resolvido, que é a estrutura do Estado brasileiro, que funciona toda para dificultar a iniciativa privada brasileira. E é a iniciativa privada que faz com que gere empregos para a população.
Eu estava vendo outro dia, há 2 dias atrás, na televisão Globo, e ela divulgando de que, em termos de competitividade, nós estamos no 98º lugar, quase o 100º lugar, entre 137 países. Então, isso mostra que a nossa economia está na idade média em termos de competitividade, porque todos os instrumentos estatais funcionam para dificultar o funcionamento da atividade econômica no país. Posso aqui citar um exemplo, para não me alongar, que é apenas uma parte. O Banco Itaú tem 89 mil funcionários, senadora. E o Banco Itaú, administra 60 mil ações trabalhistas. Daqui a 20 anos, não existirá nesse país nenhuma empresa média, nenhuma empresa grande, cujo patrimônio líquido supere o passivo trabalhista. Ou seja, nenhuma empresa vai ter patrimônio líquido entre o capital e o seu patrimônio imobilizado que seja necessário para cobrir o passivo trabalhista. Nós estamos certos ou errados? Com 3.500.000 ações trabalhistas no ano passado, 2.900.000 ações trabalhistas até agosto, e os Estados Unidos, com o dobro da mão de obra do Brasil, tem uma média de 100.000 ações trabalhistas por ano. Quem é que está errado? Quem é que está certo? Então, nós precisamos consertar o país, e eu digo sempre, primeiro, por aqueles assuntos que são mais visíveis e são mais fáceis de serem resolvidos. E eu quero, mais uma vez, parabenizar a Vossa Excelência, que esse assunto que Vossa Excelência está resolvendo, desse teto salarial, é de grande importância para o desenvolvimento e a retomada do crescimento econômico do nosso país, para a estabilidade econômica e social do nosso país e para, enfim, fazer com que, apesar de sermos um país latino-americano, a gente possa ter um país que tenha ordem. Parabéns, senadora. Muito obrigada, senador Raimundo Lira, uma das grandes e boas surpresas dessa legislatura, o senador preparado, experiente, e muito obrigada pelo seu aparte, pelas suas considerações que vieram complementar enormemente o meu pronunciamento, e agradecer pelo trabalho patriótico, achei muito bonito, e também concordar com a democracia corporativa que nós estamos criando. E é exatamente isso que está distanciando a política do mundo real. As corporações estão tampando os nossos olhos e não permitindo que a gente veja a realidade das pessoas. E essas corporações têm que ter o seu lugar, mas não dominar o Congresso Nacional em nenhuma instituição brasileira, em nenhum poder. E encerro dizendo a todos que o que nós queremos, vou usar uma frase dita hoje no painel da Folha de São Paulo e que a ministra Carmen Lúcia usou na nossa reunião, que nós queremos a verdade remuneratória, nada mais do que isso. Não é caça às bruxas, não é perseguição, não é castigo, porque nós estamos e vamos adotar nos 3 poderes, em todas as esferas, municipal, estadual e federal, a verdade remuneratória. Muito obrigado, senhor presidente.